promovendo a prevenção. Isso é conscientização. E apresentando a PAI de São João do Sul. Olá, eu me chamo Natália, sou a fisioterapeuta da PAI de São João do Sul. Com a parceria da Secretaria de Saúde do nosso município, a PAI está desenvolvendo um projeto de atenção à saúde da gestante, que está vinculada ao programa Prevenir, que também é desenvolvido pela PAI de São João do Sul. Se você não conhece sobre o nosso programa, eu sugiro que você retorne ao primeiro vídeo para que você compreenda a função do programa Prevenir junto à prevenção de deficiências, certo? Então, dando continuidade aos vídeos explicativos com relação à saúde da gestante, o nosso tema de hoje será a automedicação, certo? A gestante, ela está sujeita a algumas intercorrências decorrente do uso excessivo ou desnecessário dos medicamentos, certo? A maioria dos fármacos, ou seja, dos medicamentos, ele atravessa a barreira placentária, aonde o embrião está desenvolvendo, né, ou o feto em si. Ou seja, a placenta é este órgão que envolve o feto. Então, esse medicamento, ele chega, atravessa a gestante ingere e atravessa aonde o bebê está se desenvolvendo. Ou seja, ele recebe a mesma quantidade de medicação que o adulto, né? A automedicação, então, durante a gestação, ela vai atingir dois organismos ao mesmo tempo, a mamãe e o bebê, só que em proporções diferentes, porque a medicação que o adulto toma é proporcional ao peso, à altura dela, de um indivíduo desenvolvido, né? E assim, o bebê vai receber a mesma quantidade de medicamento porque atravessa a barreira placentária, e o que vai acontecer pode ter uma toxicidade fetal, ou seja, ser tóxico ao feto, porque é uma dosagem muito alta para ele, né? Assim, pode trazer prejuízos variáveis, até mesmo irreversíveis para o desenvolvimento do bebê. A utilização hoje dos medicamentos, ele está de fácil acesso, eu diria, né? Então, é muito fácil se automedicar, né? Começando pelas farmácias, que a maioria dos medicamentos, eles não necessitam de um receituário controlado para te adquirir uma medicação. Então, com isso, facilita o acesso aos medicamentos e as pessoas vão se automedicando com maior facilidade. Isso proporciona uma facilidade nesse acesso, né? Só que nem todos os medicamentos, eles foram testados, né, farmacologicamente, né, para saber os efeitos adversos, principalmente no período gestacional. Então, é muito importante cada medicamento que for utilizado ser utilizado apenas se e somente se for prescrito por um profissional médico ou dentista, né, que estiverem em um atendimento odontológico, certo? No Brasil, após 40 anos do desastre da talidomida, né, que é um medicamento que era utilizado antigamente, as mulheres ainda estão sendo postas a grande quantidade de medicamentos que não foram testados durante a gestação, que não tem uma evidência científica da comprovação durante o período gestacional, né? Isso faltam bases ainda. Então, por isso é necessário sempre a orientação do profissional. A talidomida, né, ele é um caso que eu gostaria de trazer para vocês. Ele era um medicamento muito utilizado na década de 60 como calmante e anti-inflamatório. As gestantes utilizavam para ajudar a dormir. Ele era um medicamento. E com o tempo percebeu-se que as gestantes que utilizavam este medicamento, né, tiveram malformações fetais, né? Os bebês nasciam com os membros encurtados, com alterações visuais, auditivas, inclusive deficiência intelectual, né? Porque ele trazia malefícios ao desenvolvimento do feto. Então, em seguida, ele foi tirado, depois de alguns anos observando, né, os seus efeitos, ele foi tirado do mercado por um tempo, mas logo em seguida observou que esse medicamento, a talidomida, ela era também utilizada, ela era muito importante, se apresentou efeitos importantes no tratamento da hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra,
assim como em algumas fases, né, de tratamento para AIDS, lúpus e algumas outras doenças crônico-degenerativas. Então, ela foi reintroduzida no mercado. Só que não se sabe ao certo o quanto tempo o nosso organismo leva para se desintoxicar, se liberar desta medicação. Então, recomenda-se que mulheres que necessitam utilizar essa medicação, elas precisam no mínimo 1 ano sem a medicação para poder engravidar. Tu vê, é um período bastante vasto, né? Tamanha a alteração que ela pode trazer ao desenvolvimento do feto, né? Via de regra, ela nem é indicada para mulheres em idade fértil. Só que se apresenta alguma dessas condições, né, graves, como a lúpus, como a AIDS, né, hanseníase, então ela é necessário para em alguma fase do tratamento, né? Então já se orienta, né? Antes, eu pretendo engravidar, né? Tem que fazer essas pontuações para ver se ela fez o uso dessa medicação ou não, porque ela necessita de um período de desintoxicação, certo? Então, assim, este é um exemplo de uma medicação que não foi testada durante a gestação, né? E que trouxe grandes malefícios ao feto, né? E por um simples descuido, né? De evidência científica, as mulheres desinformadas utilizavam aquela medicação com efeito, né, calmante, sedativo. Assim, né, eu gostaria de orientar o quê? Que como a maioria das medicações, uma grande parte, não tem-se essa evidência científica de quais os efeitos elas podem ter ou não durante a gestação, é muito importante que só utilizem aqueles que são testados, né? E por isso necessita da orientação do médico, né? Sempre que a gestante, de repente, precisar de um medicamento assim, muito forte, o médico ele vai pesar, ele tem essa base, né, para prescrever, para ver quais são os riscos e os benefícios no uso daquela medicação. Então, gestante, por favor, nunca tome alguma medicação sem a prescrição do seu médico, certo? Gostaria de falar também um pouquinho sobre o uso das plantas medicinais, né, ou os fitoterápicos. Então, assim, muitas gestantes utilizam chás diversos para uma coisa ou outra, né? É importante que a maioria dos fitoterápicos também não tem estudos, né, suficientes para saber se há alguma alteração no desenvolvimento do feto ou não. Então, utilize se e somente se for prescrito pelo médico, né? Que se saiba que aquela medicação ela não vai trazer malefícios para a sua saúde, para a saúde do seu bebê, certo? Então, assim, mesmo que seja um chazinho aqui, um ali, né? Pergunte para o profissional de saúde que está lhe assistindo se pode ser utilizado e qual é a dose que pode ser utilizada, certo? Então, assim, é muito escasso ainda os estudos, né? Então, há contrariedade, né, no uso de qualquer substância de origem vegetal que não tenha indicação médica, certo? Eu espero ter ajudado vocês, né? Então, qualquer necessidade, procure um profissional de saúde, médico ou dentista, para que possa lhe prescrever alguma medicação, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E apresentando a Pai de São João do Sul, estamos hoje aqui para conscientizar o quanto é importante aprender a cuidar, sim, prevenir é melhor que remediar.